outra emoção. Messi, né? Os próprios. É? Oh, que inocente. Bonitinho, bonitinho. Agora, Paulo Lindo deve ser bom, né? Nessa idade aí, não preciso mais trabalhar. Bom, mas vamos lá. Ô, Rodrigo Bueno. Torcer pra Argentina, mas tá lá o Messi. Quem é o Messi? É meu pai. É meu pai, pronto. Papai meus filhos, bola. meus netos, ninguém. Muito bonitinho. Só vai gastar agora. Rodrigo Bueno. Você viu ali, a serenidade no olhar de quem nunca vai se preocupar com o boleto bancário. Nem nunca vai ver uma conta de luz na vida. Ô, Rodrigo Bueno, tudo bem, Rodrigo Bueno? Como é que você tá, Bruno? Tudo legal, bom dia, Fox, pra você, Calheiros. Bom dia, Fox Lívia. Bom dia, Fox. Bom dia, Rodrigo. Paulo Lima. Bom dia, Fox Nadine, que tá pelas redondezas. Bom dia, Fox, pra você, cujo pai vai brilhar na Copa do Mundo. Vai brilhar? Vai brilhar. Rapaz, ontem eu tava vendo ontem acompanhei a coletiva do Sampaoli pelo perfil do Alé. Eles estavam ao vivo, né, fazendo uma live, aí eu entrei lá e fiquei acompanhando. Pressão, viu? Pressão pra cima do São Paulo. Não teve uma pergunta que não tenha sido uma dividida. Então, vou fazer o seguinte, vamos acompanhar o que aconteceu ontem no amistoso contra o Haiti e tentar entender por que tanta pressão para cima do Sampaoli, porque, como eu disse, a Argentina fez um amistoso, mas fez festa diante da sua torcida em La Bombonera, goleando o fraco Haiti com o show dele, né, do baixinho Messi. O camisa 10 anotou 3 gols e ainda deu uma assistência para mais um gol, sendo o 4º. Bom, vamos conferir agora como é que foram, então, os gols. Rodrigo Bueno e Paulo Lima, aos 15 minutos de jogo, aconteceu esse pênalti para a Argentina. Nossa. Rapaz, tatuaram ali. É o camisa 10, caixa, mas o goleirão foi na bola, hein? Daqui a pouquinho a Nadine fala sobre esse pênalti. Já no segundo tempo, a Argentina fez 1-0 só no primeiro tempo. No segundo tempo, saiu esse gol aos 12 minutos. E esse aos 20. A bola cola no pé do baixinho, olha só. E esse aos 20. E aí, aos 23, o Agüero vai completar a goleada com a assistência do Messi. O Messi que vem mostrando muita alegria com o desempenho, não apareceu ali, mas do Pavon. Sim. Como ele trabalha com velocidade, como o trabalho dele vai fazer com que ele fique mais solto em campo. E nós vimos isso ontem, reforçando, diante de um fraco Haiti, Rodrigo. Só uma coisinha. Acho que é mais legal ser filho do Agüero do que ser filho do Messi. Porque... Qual que é a situação do filho do Agüero, né? É neto do Maradona. O vô dele, olha o menino, olha a responsabilidade. O vô dele é o Maradona. Sim. O pai dele é o Agüero. E o Messi é o padrinho dele. Nossa Imagina senhora. o moleque vai jogar bola. Tem pedigree? Né? Tem pedigree? Ninguém contratou ainda não? Quantos anos tem o menino? Deve ser garotinho ainda, uns 7, 6, acho. Rapaz. Não imagina? Imagina. Ele Olha, aí vai você brincar com mandou o bem. vô, aí brinca com o pai, vai brincar com o Eu padrinho. quero ir pra casa do Dindo. ontem, Rodrigo, nessa coletiva do São Paulo, estavam batendo muito na questão. Primeiro que o São Paulo colocou em campo uma equipe que jamais tinha jogado junta, né? E o outro detalhe que eles falaram muito é sobre o Cabadeiro. Foi o goleiro titular. E o São Paulo respondeu pelo seguinte: não, era o goleiro que vinha já nas eliminatórias, então, por justiça, a vez é a dele. Muita gente queria o Armani ontem como titular. É engraçado, tem uma polêmica muito grande na Argentina sobre camisa. Não que camisa vai definir jogo, mas, por exemplo, o 1 da Copa na Argentina é o Guzmán, que chegou por último na fila. É um. Aí tem gente que acha, é o 1, então vai ser ele. Não, o Armani é 12. 12. Né? Mas 12 no River também, não é? É o 23 que é... É o Cabalheiro. É o Cabalheiro. Se você pegar nas últimas 3 Copas, poucos jogadores da Argentina tiveram os mesmos números. O Messi foi 10 em 2010, foi 10, né? Foi 10. Você sabe quem foi o camisa 1 na Copa de 82 da Argentina? Camisa 1? É. Ardiles. Ardiles. Não, é porque era a ordem alfabética. É. Em 78 também. É. O Maradona quebrava a exceção. Mas a Argentina, eles têm... O Bilardo, especialmente, o Bilardo, técnico campeão em 86, é o cara mais supersticioso da história do futebol. Ele é aquele cara que o ônibus não pode dar ré, senão o time perde. Ele escolhe todos os números dos quartos na África do Sul. Não pode ter, sei lá, o 13, não pode ser o quê. Ele que define tudo. Então a Argentina tem muito dessa Rodrigo, superstição. já que o momento é de recuperar alguns detalhes importantes da história dessa camisa de peso, de muita tradição, né?
Em 86, o Maradona fez aquele golzinho de mão, né? Em cima do goleiro da Inglaterra, o Ele Peter não, Shilton. La Mano de Dios. La Mano de Dios, o Peter Shilton, né? E você vê como é que até hoje projetos de marketing do mundo inteiro tentam reunir o Maradona e o Peter Shilton para fazer um cumprimento, apertar a mão do Maradona. E o goleiro inglês disse assim: foi o maior que eu vi jogar, contra quem tive o prazer de perder, mas jamais apertarei a mão de Diego Maradona. Boa, mas vamos falar do amistoso de ontem, porque Vai tá goleando. 4-0, 3 gols do Messi, mas foi o Haiti, Paulo Lima. Tem por que tanta pressão em cima do São Paulo? Porque a leitura que eu faço é essa. Se você não tentar improvisar e testar no amistoso, você vai testar quando? Contra a Nigéria dentro da Copa já? O Haiti, como diria Caetano, é aqui, né, para a Argentina, né, para deitar e rolar e fazer o resultado altamente positivo. Mas é isso, acho que o São Paulo vive uma pressão grande com os técnicos da seleção brasileira no passado. O Tite não viveu isso, mas todos os técnicos do passado do Brasil viveram pressão em véspera de Copa do Mundo. Chegou recente, o time não decolou, foi goleado em algumas oportunidades, perdeu para a Nigéria. Então é um time que ainda tem uma certa, vamos dizer assim, deficiência, uma certa insatisfação com o seu torcedor e principalmente com a mídia esportiva da Argentina. Mas o São Paulo está acreditando nos caras que têm peso, Agüero, Messi, né? Então essa turma tem esperança e experiência para levar o time para frente. Mas é uma tarefa árdua. Mas quando você tem Messi em campo, sempre é possível que a Argentina decore. Messi joga muito, jogou demais ontem, mas vamos lá, né? Hat-trick contra o Haiti é mais ou menos o Usain Bolt numa raia para correr comigo, com o Rodrigo Bueno e com o Paulo Lima aqui. E a Lívia fica no tiro ali. Hat-trick, meu amigo. Tinha que fazer, né? Contra o Haiti. Vamos ouvir personagens desse jogo e já o Rodrigo Bueno vai falar, né? Se é um exagero também a gente ficar nessa pressão aí depois de um 4-0 sobre o Haiti. Personagens da partida, solta aí. Obviamente Argentina es candidata siempre por lo que es, por lo que representa a nivel mundial, por cómo la miran en otros países a Argentina siempre, el respeto que se le tiene a la camiseta, pero como venimos diciendo hay que ser realistas que hoy por hoy no llegamos en el mejor momento y no somos los candidatos. Es verdad que esta camiseta le tiene mucho respeto todo por lo que significa, pero a nivel de equipo y de grupo nos falta mucho para llegar al tope y a seguir creciendo. Obviamente que no, muchas veces lo dije, que no depende de un jugador y mucho menos hoy en día, ¿no? Como está el fútbol, que es cada vez más complicado, y creo que esta selección no es solo Lionel Messi, tiene grandísimos jugadores a nivel individual y que de a poquito nos vamos diciendo fuerte a nivel de equipo y de grupo también. Bueno, hay que seguir mejorando, sabemos cuál es nuestra realidad, que obviamente hay selecciones que están mejores que nosotros, pero bueno, eso no implica nada. La verdad que yo estoy muy agradecido al amateurismo de estos jugadores que nos permitieron contar con ellos apenas terminaron los torneos. Evitaron ninguno tuvo la posibilidad de tener vacaciones para estar acá y eso se valora mucho. Rodrigo Bueno. Nesse clima aí, ó, que a Argentina tá embarcando pra Europa. Então, Sempre destacando outras seleções. O São Paulo é um técnico maluco. Ele não é o louco Bielsa, mas ele é diferenciado. Então, A gente vê pelas tatuagens no braço. Não, ele Nos braços. Você vê, ele quase eliminou o Brasil na última Copa do Mundo, né? Esteve perto de eliminar com a seleção do Chile, teve muita ousadia, coragem. Você não pode criticar ele pela covardia. Você pode criticar, e acho que a discussão na Argentina, às vezes pela falta de uma defesa um pouco mais sólida. Tem sido um problema crônico da Argentina nos últimos tempos. A Argentina tem grandes jogadores do meio para frente, do meio para trás nem tantos. Embora muitos jogadores estejam no bom momento. O Armani é um caso. O Otamendi, eu sempre fui muito crítico do Otamendi zagueiro. O Otamendi está na seleção da Premier League. Um dos melhores zagueiros nessa temporada foi o Otamendi. Então, o São Paulo não pode se dar o luxo de tomar goleadas. Era assim, quando ele ia bem na Universidade de Chile, tomou goleadas também, ganhou títulos, fez jogos sensacionais, mas vira e mexe ele acaba tropeçando. Talvez até isso tenha explicado essa opção pelo amistoso contra o Haiti. O Parreira tem uma tese em época de Copa do Mundo, o seguinte: amistosos antes da Copa tem que ser contra adversários frágeis. Porque se você não tem um time bom, você pega um adversário frágil e você vai ganhando confiança. Você não perde, você vai dando ânimo pro seu torcedor. Você vai montando o time contra adversários mais acessíveis. Você vê, o Brasil está tão autoconfiante que vai jogar com a Croácia, que tem um time muito forte, muito bom, bons jogadores. Depois pega a Áustria, que não é lá essas coisas, mas é um time... Portugal, então, deu um tiro no pé, né?
porque fez um amistoso contra a Tunísia, abriu 2-0 e depois tomou 2. Uma seleção equivalente, né? A gente pode colocar um pouco mais, considerada um pouco mais fraca, e tomou um empate. O Brasil foi cirúrgico. Eu acho que o Brasil foi cirúrgico, Rodrigo. Na escolha dos amistosos? escolha dos amistosos. Eu gosto. Pega a Croácia, que tem uma escola muito semelhante com a sua última adversária na fase de grupos, que é a Sérvia. Sim. Pega a Áustria, que é a mesma filosofia de jogo do primeiro adversário, que é a Suíça. 10 homens atrás da linha da bola, defensiva, uma equipe que joga em contra-ataque no erro do adversário. E contra a Costa Rica, o Brasil fez uma eliminatória contra seleções que já jogam nesse esquema, nesse clima, nesse ritmo de jogo que tem a Costa Rica. Nas eliminatórias sul-americanas, a gente cansou de ver adversários que jogam no mesmo padrão. É engraçado, por exemplo, Croácia e Sérvia, lógico que são, não vou dizer que são países irmãos, né? Lutaram, ficam se degladiando ao longo da história, mas pra mim são times diferentes. Geograficamente, obviamente, são parecidos, são vizinhos e tal, mas a Croácia tem mais talento hoje. Mas a Sérvia tem jogadores habilidosos. Tem, mas posse de assim, bola. Ivanovic, Matic, são jogadores, talvez até os destaques são mais de marcação. A Croácia não, a Croácia do meio pra frente, Rakitic, Modric, Mandzukic, Perisic, tem jogadores mais técnicos. O Paulo Lima vai lembrar, a Iugoslávia, quando era um país, muita gente chamava a Iugoslávia de o Brasil da Europa. Porque era um país que tinha muita habilidade, jogadores refinados. Aí o pessoal olhava, poxa, mas a Iugoslávia joga como um país sul-americano, joga como o Brasil. Só que boa parte das seleções da Iugoslávia eram de croatas. A Croácia tem esse jeito mais romântico, mais técnico de jogar. Você vê jogadores que brilham no Barcelona, no Real Madrid. Então é um adversário de respeito. Não, o Brasil tem que temer ninguém, e se o Brasil perder também não vai ser o fim do mundo, perder para a Croácia. Nem acho que o Brasil é favorito. Mas essa opção pelo Haiti, o Brasil jogou contra o Haiti naquele jogo que foi humanitário, você lembra? O Brasil foi pra lá, o exército brasileiro tava lá, o Ronaldo virou Deus. O Haiti que é a nação mais pobre da América toda. Então é um jogo de despedida, como foi o que a gente mostrou aqui do Peru contra a Escócia. Daqui a pouquinho a gente vai falar desse jogo Peru-Escócia que nós transmitimos ontem aqui na tela do Fox Sports, mas só pra gente registrar aí na tela, ó, o grupo D, o grupo da Argentina, que tem pela frente aqui, a Croácia, justamente adversário do Brasil no amistoso, Islândia e Nigéria. Pra gente seguir aqui rapidinho, porque nós vamos dar passagem pro Fernando Caetano, pode pintar uma surpresa nesse grupo? Pode pintar algo diferente aí? Seria quem esse algo diferente? A Islândia é um time que pode surpreender nessa Copa do Mundo. Pode surpreender. Se a Argentina não tiver uma boa capacidade de organização e não é o que eu quero, mas que tropece, de repente teremos uma Croácia e uma Islândia na próxima fase. Lembra-se que em 94 a Argentina também ficou fora logo no primeiro período, né? Pois é. Argentina e Nigéria tem um imã, né? Em sorteios de Copa do Mundo tem uma coisa, a Argentina e Nigéria sempre se enfrentam. Se você pega pelas eliminatórias, a Nigéria é o melhor dos times africanos. Sim. Então a Argentina não deu sorte de cair com a Nigéria. A Croácia eu acabei de elogiar aqui, pelo talento individual dos jogadores. Ela teve crise nas eliminatórias, trocou de técnico até na repescagem, né? Então ela também precisa formar um time, mais ou menos como a Argentina. São Paulo também ainda tenta dar uma formatação para a equipe. Quem passa? Eu acho que é um palpite um pouco também com torcida. Eu acho que vai passar a Argentina e a Islândia. Estive na Islândia ano passado, né? Então, a Islândia tá explicado, é o país com a menor população que já jogou um Mundial, é a estreia dela. Então, se a Islândia classificar, já é uma façanha. Boa. Você sentiu, né, Calheiros? Eu senti. Elogiou a Croácia, falou da força africana da Nigéria, mas o coração é da Mas acho que a Islândia vai agregar muita torcida, muitos torcedores lá na aquela festa que eles fazem, tipo, aquela celebração vai ser a celebração da Copa. Vai ser, com certeza. Esse é o grupo D, mas vamos falar agora da seleção brasileira. Vamos lá para Londres, contato direto com o Fernando Caetano, que está ali na porta do CT do Tottenham. Mais um dia de trabalho, seleção já com o grupo completo, Caetano. Seja bem-vindo aqui ao Bom Dia Fox. Muito bom dia, meu amigo Calheiros, Lívia, Rodrigo, Paulo Lima, todos que nos acompanham no Bom Dia Fox. Felizmente, grupo completo, isso mesmo, técnico Tite agora com os 23 jogadores aqui na concentração da seleção brasileira no centro de treinamento do Tottenham, onde o Brasil então está hospedado, está fazendo a sua preparação nessa etapa inglesa antes
aí da Copa do Mundo. A gente lembra que no domingo tem um amistoso contra a Croácia em Liverpool e depois no outro domingo, dia 10, último amistoso antes da Copa, contra a equipe da Áustria, lá em Viena. Aqui, Calheiros e amigos do Bom Dia, são 14h, mais 24 minutos. Estamos com 4 horas a mais com relação ao horário de Brasília. E daqui a pouco, às 4h30, no horário local, a seleção brasileira vai, então, realizar mais um dia de treinamentos. Agora com o grupo completo, com a chegada agora há pouco do Marcelo, lateral esquerdo, e também do volante Casemiro. Os dois que jogaram a final da Champions League no último sábado, foram campeões pelo Real Madrid, chegaram bem, felizes da vida, foram muito bem recebidos e agora o grupo então completo. A gente lembra que ontem o Firmino, que também participou dessa final pelo Liverpool, já tinha antecipado a chegada. Então agora todo mundo por aqui, preocupação maior ainda com relação à situação do atacante Douglas Costa, que segue no tratamento intensivo, sessões de fisioterapia. O atacante Douglas Costa já está fora, está descartado desse próximo amistoso. O pessoal do departamento médico, da fisioterapia, tentando recuperá-lo, de repente, para o outro amistoso e ir para a fase aí da Copa do Mundo. A gente está aguardando a abertura dos portões, por enquanto a nossa entrada não foi autorizada e daqui a pouco, então, a gente vai poder voltar lá de dentro com mais informações dentro desse Bom Dia Fox, mais um dia aí de preparação do Brasil aqui em Londres. Calheiros, Lívia e amigos do Bom Dia. Tá aí, Fernando Caetano ao vivo, então, direto do CT do Tottenham. Caetano volta ao longo da programação do Fox Sports. Fox Sports acompanhando os últimos trabalhos, últimos ajustes, bem de perto. E agora a seleção completa. Rodrigo Bueno e Paulo Lima, Casemiro e Marcelo chegaram. E o Tite, pelo que a gente vai acompanhando, não mostra quem é que entra com a Croácia, titularidade. Titularidade. Tá tentando manter ali, ó, todo mundo na disputa por uma vaga. Mas eu não tenho dúvida de que vai de Marcelo, vai de Casemiro, ele não vai poupar ninguém não. É hora de botar o que ele tem de melhor em campo, né? Ver o Neymar novamente jogando, o Fagner pode ter essa oportunidade também de aparecer durante o jogo, ou quem sabe até começar a partida, não acredito, mas é bem possível que o Tite dê rodagem, principalmente a esses caras que estão precisando jogar, né? E esse time tem que ajustar essa defesa aí, que tem essa instabilidade pelo lado direito, né? Saber quem é que joga ali, do meio, do lado do back central, quarto zagueiro, lateral esquerdo, está consolidado. Mas Casemiro, Marcelo, essa turma que está chegando agora, eu não vejo a menor chance de serem poupados para essa partida. É hora de botar o que o Brasil tem de melhor em campo nessa reta decisiva da Copa do Mundo. O Tite tinha um grande mérito como treinador de clube, que ele deixava os reservas em ponto de bala, né, muito bem fisicamente, taticamente, como os titulares. Tem técnico que treina muito o seu time titular e esquece alguns jogadores, deixa ali, ó, os caras, os reservas ali ficam até desanimados. Ele não, ele costuma motivar muito o grupo inteiro. Nesse caso, esse grupo de 23, eu acho que grande parte dos jogadores vão atuar nos amistosos, nesses dois amistosos contra a Croácia e a Áustria. Dificilmente acho que vai ter jogador atuando 90 minutos. Então, até o Neymar, porque vem de recuperação de lesão, o Marcelo e o Casemiro, porque foram os últimos a chegar à equipe, o Firmino, que em tese é o reserva do Gabriel Jesus. Acho que todo mundo vai ter minutos para jogar. Talvez até ele comece com um esboço de time titular, mas não tenho dúvida que vai aproveitar. Amistoso é permitido, né? Você pode trocar meia dúzia de jogadores. Vai ser um segundo tempo com certamente um time muito diferente daquele do primeiro. E aí eu acho que ele não está muito preocupado com o resultado ou não, né? Também Rodrigo, eu não sei não, hein? Acho que resultado preocupa, hein? Eu acho que numa véspera de Copa do Mundo você ser abatido ou ser derrotado por uma Croácia, é evidente que também está na Copa. É evidente que dar espaço para alguns jogadores é essencial e fundamental. Mas talvez contra a Áustria. Nesse jogo, não. Eu tenho não de agora, depois que a seleção chegou em Londres. Eu tenho só a informação de que o Fred tem grande chance de começar o amistoso como titular, a vaga do Renato Augusto. Você vê, a Alemanha aquele botou desenho time de contra o Brasil. Titular, time mesclado. Mas há quanto tempo? Não, então um detalhe, se a gente resgatar o amistoso contra a Inglaterra e contra a Alemanha, o Tite não modificou muito, não. Foi uma peça ou outra, mas ele não fez grandes experiências, dando tantas oportunidades. Para a seleção, acho que a Copa já começou. Eu acho que os dois, nas duas laterais, os quatro vão jogar. O Fagner agora, que era dúvida, aparentemente está recuperado, está treinando com bola normal. Então, acho que ele vai testar, Danilo e Fagner. O Marcelo, por estar chegando por último aí, Danilo na vai fila, como titular. A Marcelo e Felipe Luiz devem ter os seus minutos. No meio campo, eu acho que o William vai jogar algum
algum momento. Renato Augusto vai jogar, se ele tem alguma dúvida no setor. Fernandinho, que é uma briga quem pode compor ali com o Casemiro, com o Paulinho. Paulinho, que aliás é uma das preocupações para mim da seleção, porque o Paulinho, depois da lesão dele, não voltou tão bem. Né? O Brasil tem vários jogadores que tiveram lesão relativamente há pouco tempo. Felipe Luiz, Neymar, pode botar até o Gabriel Jesus. Tá lesionado. Exatamente, Douglas Costa. E o Paulinho já tem a lesão há um bom tempo, mas ele não voltou no mesmo nível, né? Então é um cara que também precisa... Se o Marcelo e o Casemiro não começarem esse amistoso de domingo, a questão é física, né? Porque são titulares. E pode ser que isso aconteça. Pode ser que isso aconteça. O que eu estou falando do Fred aqui, ligando alguns pontos, pessoas que eu conversei durante o período da seleção brasileira na Granja Comari, o Fred é uma ideia de ser testado mas na linha mais um pouco avançada, naquele 4-1-4-1, como ao lado do Paulinho por dentro. No lugar do Renato Augusto. Do Renato Augusto. Não é tirando o lugar do Casemiro, não. É mais adiantado. Quem estava cotado, né, para fazer essa função é o Fernandinho. O Fernandinho foi um jogador, é um remanescente do 7-1, mas é um cara que evoluiu com o Guardiola. O Guardiola faz bem para jogador. É interessante, né? O Fernandinho virou um jogador muito mais dinâmico e tal. E o Tite começou a aproveitá-lo no meio campo. Então essa é uma dúvida pra gente ver. É difícil a gente falar do lugar do Renato Augusto, porque o Renato Augusto não terminou as eliminatórias, dono da posição. E o Fred, né? eu tava aqui, acho que eu tava aqui no Bom Dia, no dia da convocação, eu falei, o Fred, pelas informações que eu tenho, ele foi o 23º convocado. Porque a ideia da comissão técnica era que todos os convocados tivessem consenso, né, entre os membros da comissão, especialmente entre quatro profissionais ali, né, mais próximos do Tite, o Tite mais 3. E muita gente queria o Arthur. Eles ficaram até o fim na dúvida entre Arthur e Fred. E acho que pesou muito a vontade do Tite. O Tite gosta, né? Por isso que eu chamo às vezes de queridinho. Ele gosta do Fred, gosta do Tyson. Cada um com as suas convicções. Claro. E pesou muito esse desejo, essa vontade. E o Arthur também teve uma lesão, né? Depois acho que ele já tinha uma informação e aí acabou, de fato, pendendo totalmente pro Fred. Mas realmente eu não sei se ele vai ter espaço no meio campo. Eu ainda acho que o Fernandinho, pelo que está fazendo no City e pelo que já deu de indícios o Tite em amistosos recentes, eu acho que é um cara que está com boa chance de pegar um espaço nesse meio campo. Bom, vamos gastar agora o pacote de dados? Pacote de dados? Eu tô vendo, tem uma galera tweetando ali, o Kelvin, o Rodrigo, muita gente falando que goleada pra cima do Haiti é moleza, não tem que fazer tanta festa pra Argentina, não. Esse é o momento. Você tweetou na hashtag Bom Dia Fox Quarta, perguntou, analisou? Vamos ver a sua mensagem no telão. Vamos girar pelas redes sociais do Bom Dia Fox. Joga na tela, então. Vamos abrir o papo com a galera em casa, saber o que a galera está tweetando, pensando. Ah lá, é corneta, ó. Jason da Silva Costa. A Argentina é um time perfeito do meio para frente, mas não vejo tanta segurança na zaga. Pode até fazer muitos gols e dar muito trabalho, mas se enfrentar um time com um ataque bom, irá sofrer muitos gols. É o que a maioria tem pensado, né, Paulo Lima? Todo mundo vê esse time da Argentina muito poderoso do meio para frente. Mas fragilizado muitas atrás. Dúvidas atrás, né? Eu acho que o caminho é esse, mas a Copa do Mundo tudo muda, né? A expectativa de que tenha força, não só ofensiva, mas também defensiva. Mas a Argentina chega com uma certa ponta de dúvida para quem tem esperanças grandes que ela chegue finalmente a um título mundial na era Messi. Né? O que me preocupa é com tanto problema na defesa, em 2014 teve na final, né? Você viu a gente já falava nisso. Tanta fragilidade, chegou na final. E a gente falava isso em 2014. Mesmo, bem lembrado. Era diagnosticado isso. A zaga era muito criticada na última Mas você, por exemplo, o Mascherano continua. Aliás, com o mesmo número, né? Ele é sempre 14 também, tipo, padrão Messi ou Higuaín. Ontem foi muito questionado o Sampaoli a titularidade do Mascherano. Então, porque o Mascherano já, digamos assim, vou falar veterano, já posso classificá-lo dessa forma. Não tá nem mais no Barcelona, né? Já joga no futebol asiático, no mercado periférico, né? Então, de fato, ele não tem mais o gás. Eu lembro um lance heróico dele, pra minha tristeza, semifinal Argentina e Holanda, que ele trava o Robben. Eu falei, gol da Holanda. A Holanda ganhou de 1-0, gol do Robben. Ele, não sei como ele apareceu do nada e travou. Aquele lance colocou a Argentina na final. Mas que não fez uma Copa aqui no Brasil espetacular. Agora eu acho que ele não tem mais condição de fazer um Mundial nesse mesmo nível. E ele se acostumou a jogar nos últimos anos no Barcelona,
como zagueiro, né? Na Argentina ele é ainda colocado como volante. E hoje você tem outras opções ali, Banega, caras que podem... Ontem ele foi homenageado, ganhou um quadro com a camisa do número 143. Legal. São o número de partidas dele Tem que respeitar. com a camisa da Argentina. Ó o Boni aí, ó. O Boni tá com a gente, ó. Ó, já tá no clima do Fox Sports, ó. Brasil joga o que sabe. Boa, Boni. Esse Boa. esse Tá na sabe o nossa que fala. hashtag, olha. Sempre que a gente fala de seleção brasileira aqui, essa é a hashtag oficial do Fox Sports na Copa do Mundo. Brasil joga o que sabe. É o que a gente espera, né? Só isso. Só isso. Mas nada, joga o que sabe, o resto a gente torce Boa, Boni. e manda energia positiva daqui. A gente volta a falar sobre seleção brasileira daqui a pouquinho no Bom Dia Fox. Vamos voltar ao Campeonato Brasileiro. Hoje vem aí o pontapé inicial na 8ª rodada. E teremos esse confronto, Calheiros, São Paulo e Botafogo. O 4º colocado, São Paulo, e o único invicto no Brasileirão, enfrenta o Glorioso lá no Morumbi. Depois de enfrentar dificuldades nos últimos anos, parece que o time acertou o passo nessa temporada e, enfim, voltou a brilhar. Há entre os treinadores a ideia de que se o time conseguir estar entre os 4 primeiros na tabela de classificação e entre os 4 primeiros nas estatísticas, certamente vai disputar o título. Nesse momento, é o caso do São Paulo. É o único time invicto no Campeonato Brasileiro, graças a uma cozinha arrumada, como se diz na gíria. O técnico uruguaio acertou a defesa tricolor. A gente sabia, né, que o time tava para encaixar, né? Então o Aguirre, o time encaixou bem com ele. A gente sabe que no futebol moderno hoje a defesa começa no ataque, né? Então a gente vê o Everton, o Nenê, o Diego Souza se dedicando bastante para nos ajudar e isso tem dando um resultado muito efetivo para nós. Após a contusão que afastou o Rodrigo Caio, o técnico Diego Aguirre fez rodízio entre os zagueiros. E o que alcançou mais espaço até agora foi Bruno Alves. Ele já fez dupla com Anderson Martins e também com Arboleda. Bruno Alves foi trazido pelo antecessor de Aguirre, Dorival Júnior. Mas a evolução dele culminou também com a evolução do time, veio com o uruguaio. Bruno já atuou 17 vezes esse ano. A gente sabe, né, que no futebol tem que ter paciência, que tem um tempo certo para todas as coisas, então eu fico feliz pelo momento que estou vivendo e trabalhar com muita humildade, pés no chão, que tem um caminho longo ainda pela frente. Com Anderson Martins à disposição, depois de cumprir suspensão, Bruno Alves pode até ser poupado contra o Botafogo, porque está pendurado com 2 cartões amarelos. Sábado tem clássico contra o Palmeiras. A zaga e o time são mistérios, porque o treino tático foi fechado. Só se sabe que o tricolor vai estar bem representado e Bruno Alves vai ter mais história para contar ou ouvir do amigo e lateral Reinaldo, o chefe da resenha. O grupo de São Paulo pode dizer que é um grupo bastante unido, né? Todo mundo fica bastante junto, a gente vai jantar ali, a janta demora até 2 horas, porque todo mundo fica conversando, então a gente não tem grupinho separado, tá todo mundo junto, né? Só que o cara mais da resenha é o Reinaldo, né? Então onde ele tá todo mundo atrás, porque ele é o cara mais engraçado do time. E aí, hein? Tá pedindo passagem. A gente tava falando do Johan mais cedo no Palmeiras. Bruno Alves tá pedindo passagem na zaga do São Paulo. Vamos colocar o campinho aqui? Vamos jogar o campinho do São Paulo aqui na tela? Pra gente entender essa escalação, pelo menos o provável time do Aguirre para esse confronto contra o Botafogo. Olha lá, ó. Tá entre parênteses, Bruno Alves e Anderson Martins. O São Paulo não tem o Militão, que seria lateral direito, tá suspenso. O Hudson também tá suspenso. Dizem que os 2 forçaram o cartão amarelo, né? O terceiro para não jogar esse jogo e poderem voltar, estarem limpos para o jogo contra o Palmeiras no fim de semana. E aí você tem umas novidades aí, né? O Marcos Guilherme na frente. Marcos Guilherme, não se sabe se vai ficar no São Paulo ou não. 8 milhões de São Paulo ofereceu por 50% dos direitos econômicos. O Atlético Paranaense quer mais um pouquinho. Então, mas de repente o São Paulo estava até preservando para ele não chegar a estourar o limite de jogos, né? Para eventual negociação não prejudicá-lo aí no futuro. Lisiero e Petros, né? O Lisiero tem perdido um pouco de espaço, né? Depois de ter sido uma sensação no time do São Paulo. Ele saiu do time, então o Petros... o São Paulo tem uma coisa que ninguém acho que falou ainda. O grupo do São Paulo está muito unido.
Eu acompanhei ontem o Diego Souza nas mídias sociais. Diego Souza, Nenê, Everton e Reinaldo agora são best friends. Ah, é? A gente mostrou isso aqui ontem no Foi. uma imagem de bastidores da TV O São Reinaldo, ou King Naldo, ele é chamado de King. King Naldo. Ele é uma figuraça, assim, o cara é muito engraçado, então quem convive com o Reinaldo, o cara ganhou todo mundo, é o tipo o rei do vestiário, entendeu? Tá, e joga bola, não é você só viu, engraçado. O Bruno Alves acabou de falar sobre isso. Então, há uma harmonia agora no time de São Paulo. Os caras estão felizes, coisa que há muito tempo que eu não via no São Nós Paulo. aqui, né? Interessante. Não, né? Exatamente. Tá feliz, Rodrigo? Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Você tá feliz, Lívia? Opa! Opa! E você, Paulo Lima? Sempre. Vou fazer a pergunta pra Nadine daqui a pouquinho, que vai participar aqui com a gente, mas ela tá feliz também. Então, essa é uma das explicações. A gente pode falar a questão tática, o Aguirre melhorou a defesa, tá jogando em cima dos reforços, que são Diego Souza, Everton e Nenê, os 3 grandes reforços do São Paulo para a temporada que deram certo. O Trellis, enfim, saiu do time, porque o Diego Souza melhorou fisicamente e o Trellis tecnicamente é muito ruim. Muita coisa boa aconteceu. Muito ruim o Trellis. Tecnicamente. Um bom campeonato brasileiro pelo Vitória. Até aí, eu já fiz uma grande Copa Fox aqui. Então né? peraí. Você disse que quem é muito ruim? O Trellis. Eu vou te dar as costas aqui rapidinho. Paulo Lima, você concorda que o Trellis é muito ruim assim? Não, muito, acho que Nesse nível? é uma, de certo ponto, é uma acentuação muito forte na crítica do Rodrigo, mas eu respeito. Mas Posso fazer outra cornetada forte? Peraí, rapidinho, eu te dei as costas. Você de casa que tá assistindo o Bom Dia Fox, fala lá na nossa hashtag, porque eu fiquei surpresa. Trellis é muito ruim? É a opinião do Rodrigo Bueno e a opinião, cada um tem a sua, a gente respeita. Mas se sim, eu quero saber o porquê. E você me diz o porquê dessa... Tecnicamente, ele é caneleiro, ou caneludo, como você queira. Ele, Cadê assim, o uruguaio? O Carneiro? Carneiro ainda sempre aprimorando fisicamente. Meu pai do céu. Agora, uma coisa importante, até Acabar o ano, hein, Botafoguense. O Botafoguense... Acabar alando o Carneiro, o inverno vai embora. O jogo é São Paulo e Botafogo. O torcedor do Botafogo conhece bem o Sidão. Sim. O Sidão, ele está tendo muita sorte na vida. Ai. Porque todo jogo do São Paulo, pelo menos uma vez, ele faz uma jogada de Karius. O goleiro do Liverpool que entregou. Só que o Karius deu 2 entregadas e a bola entrou. Todo jogo do São Paulo é com emoção. Ele sai muito mal do gol. Você pega e joga contra o América. Ele saiu, socou a bola na cabeça do cara e a bola passou raspando. Contra o Galo, né, contra o Santos, o São Paulo tava ganhando de 1-0 no finalzinho. O cruzamento ele passou voando. Sorte que não teve o Jean, né? Vamos abrir aqui. A caneca vem pra cá, porque eu tô preocupada. Não sei o que tem aqui dentro. O Sidão tá tendo momentos de Karius, Paulo Lima. Você não lembra? Karius é o goleiro do Liverpool, que falhou diante do Real Madrid. Você ficou surpreso, a corneta tá... Não, assim, chá de anis na caneca. Chá de anis. Então, na verdade, é o seguinte, o Rodrigo não vai tem... dar doping. Nesse quesito, né, do Sidão, eu acho que o Jean é mais goleiro, mais jovem, mais goleiro. Mas é exatamente o que aconteceu. O Jean falhou, levou gol, saiu do time. E o Sidão é instável, mas merecedor da titularidade até agora. Mas está levando sorte também. A invencibilidade do São Paulo engana, mascara algumas coisas. O que, por exemplo? Essas falhas do Sidão. Então o São Paulo ainda não... A torcida do São Paulo está confiando mais no time, acredita, especialmente nessa harmonia, essa turma da frente que é talentosa e tal. Só que, por exemplo, o São Paulo, toda vez que a bola é cruzada na área, morre de desespero. O coração sai pela boca, porque o Sidão, assim, ele faz uma defesa espetacular e soca o vento, joga a bola na cabeça do adversário. Borboleta? Exatamente. Lembrando que o Jefferson também falhou no último jogo do Botafogo, né? Quando lançou aquela bola pro lateral e o Botafogo acabou... Mas olha aqui, ó, o tema é bom, a discussão é boa. Vamos jogar pra galera do São Paulo. A hashtag é Bom Dia Fox 4, você pode ficar à vontade. O Rodrigo Bueno hoje, ó, já cornetou o Thread, já cornetou o Sidão. E você, torcedor do São Paulo? Tem alguém pra cornetar? Faltou alguém? Tá confiante? O time tá crescendo? Encaixou? Esse quarteto ofensivo, Marcos Guilherme, Nenê, Everton e Diego Souza, olha, tá jogando legal, tá jogando redondinho. E faltava pro São Paulo vencer, sequência de vitórias. Isso começou a acontecer também. Mas vamos falar do Botafogo? Vamos falar do Botafogo. Antes que sobre a corneta aí, Paulinho tá prontinho pra cornetar o Jefferson. Enquanto eles preparam as cornetas, já lembrou o Jefferson. Vamos falar do Botafogo, que tem uma dura missão, já que a campanha do time fora de casa vai de mal a pior. Vinícius Nicoletti tem mais informações pra gente. Eles ainda buscam equilíbrio no campeonato. Em casa, o Botafogo está invicto. 2 vitórias e 2 empates. No entanto, o empate de 1-1 na última rodada contra o Vitória não agradou muita gente.
A gente precisa, né, jogar como time grande mais, assim, né? Eu acho que, igual eu ouvi o Chiesa falando ontem, os times adversários que tem que vir aqui na casa do Botafogo tem que respeitar mais e sentir mais o nosso time. Mas o que tira a estabilidade do time é a campanha fora de casa. Foram 2 derrotas e um empate. Botafogo ainda busca a primeira vitória como visitante. O problema é que para conquistar essa primeira vitória longe do Engenhão, o Botafogo precisa superar o melhor mandante de 2018. O São Paulo tem 70% de aproveitamento em casa nesta temporada. 14 jogos, apenas uma derrota lá no Campeonato Paulista. E ainda é o único invicto do Brasileirão. Mas eu acho que a força maior deles, eu acho que é a união que dá para ver dentro de campo. Eles têm cumprido a ideia do treinador. Acho que assisti uns 3 jogos deles, estão correndo bastante dentro de campo. Nesse desafio de derrubar o último invicto do Brasileirão, o Botafogo conta com o zagueiro argentino Joel Cadre, que volta de suspensão. E ainda tem um talismã. Na época em que defendeu o Corinthians, Moisés enfrentou São Paulo várias vezes no Morumbi. E o retrospecto... Passado, eu acho que atuei 3 vezes, assim, jogando, entrando, assim, 3 vezes. Eu nunca perdi pro São Paulo, né? Empatei, ganhei, nunca perdi. Isso é um bom sinal. Moisés foi eleito o melhor lateral esquerdo do Campeonato Carioca. Mais uma contusão no tornozelo, justamente na final, o afastou do time. Só voltou a ser titular no último jogo. O tempo de espera é ainda mais longo quando se trata de fazer gol. Há 2 anos, o lateral não balança as redes. O último gol foi quando ainda jogava pelo Bahia, com a colaboração do goleiro do Criciúma. Nesta quarta-feira, Moisés está pronto para ajudar o time na defesa e, por que não, no ataque. Na hora certa vai sair. Sem pressão, tranquilo, vai sair. Sem pressão, tranquilo. Mas o Botafogo, se a gente olhar a classificação, tem que abrir o olho, hein? São 2 rodadas, Paulo Lima e Rodrigo Bueno sem vitória. Enfim, e já começa, claro, é muito cedo, aquele papo todo, tá pertinho da zona de cima, do G4, mas também tá muito próximo do Z4. Não dá pra bobear antes dessa parada de Copa do Mundo não, hein, Paulo Lima? E queira ou não queira, é uma estabilidade que o Alberto Valentim vem enfrentando, porque o time não vem se repetindo, como é o caso do Aguirre no São Paulo, né, que vem mantendo a sua base. O Valentim tem que, em certos momentos, se improvisa daqui, arruma de lá, perde peças importantes no seu sistema defensivo, né? Ou a falha do Jefferson, como eu falei aqui, resultou naquela derrota do Botafogo, mas é um time que ainda encontra um padrão de jogo similar ou menos parecido com o que teve no Campeonato Carioca. Oscilava em alguns momentos, perdia em outras oportunidades, mas estava sempre dentro de um padrão que pudesse dar ao Botafogo uma qualidade acima da média. E no Campeonato Brasileiro não tem sido diferente. A gente está vendo o Campinho aí, ó, essa defesa é a mesma de sempre, né? O Gatito está fora, então Marquinhos, Carlos, Igor, Rabelo, a dupla de zaga que já fez muito sucesso. O Moisés, como a gente viu aí, voltando até certo ponto com uma qualidade boa. Né? E no ataque, Chiesa e o Léo Valência, o Luiz Fernando jogando muito bem novamente. Aposto sempre nesse menino, Matheus Fernandes, acho que é muita bola. A experiência do Rodrigo Lindoso. E o João Pedro, que chegou há pouco tempo, né? Que dá uma novidade nessa cara do Botafogo. Mas é isso que o Alberto Valentim tem. Não tem para onde correr, né? O Alberto Valentim joga exatamente no limite do seu elenco. Eu acho que o Botafogo vai jogar no contra-ataque, vai ficar só o Chiesa na frente. Não sei se ele vai com 4-2-3-1, um 4-1-4-1. É 4-1-4-1. Ele vai fechar congestionar o meio campo para tentar dificultar o jogo do São Paulo com o Chiesa, que foi do São Paulo e não deu certo, né? Foi muito ruim do São Paulo. Deixa na foto. A zaga é muito boa, né? A zaga do Botafogo é muito boa. Lembrando que o Carly volta hoje, ele não estava no jogo passado. Moisés conhece bem o São Paulo de outros carnavais em São Paulo, mas... Rodrigo Lindoso e Matheus Fernandes são bons jogadores também, proteção. regulares. Agora, o que eu falei de que o São Paulo não pode se deixar iludir também pela invencibilidade, o Botafogo não pode deixar se iludir pelo título carioca, né? Ganhou o Carioca, tá tudo certo, tudo lindo, porque no brasileiro o nível de dificuldade é outro, a exigência é outra. E outra coisa, com alguns triunfos. O Botafogo ganhou do Fluminense, mas foi um placar extremamente enganoso e mentiroso, né? Então, alguns dos pontos que o Botafogo conseguiu nesse campeonato não são assim também, digamos assim, para festejar tanto. Tem que melhorar o desempenho, a produção, porque, do contrário, o Botafogo pode ter dificuldade sim no Campeonato Nacional. Eu estou fingindo que eu não percebi, mas não teve uma cornetinha pro Botafogo, tá? Bom,
Você tá tweetando pra gente? Hashtag Bom Dia Fox Quarta, fica com essa, tá? Vamos girar nas redes sociais, porque o espaço está aberto mais uma vez pra hashtag Bom Dia Fox Quarta. Vamos ver, a galera tá falando sobre esse jogão hoje, hein? 9 da noite no Morumbi. Olha aí o Jonas, ó. Hoje vai ter 2 gols do Chiesa contra o São Paulo pra... Ih, rapaz, deixa essa corneta pra eles lá. Glauber da Silva, São Paulo 2-0 no Botafogo. Vamos, tricolor paixão. Um torcedor do Botafogo e do São Paulo. Os dois confiantes, hein? Os dois confiantes. Tem mais, hein? Mais alguém? Jean. São Paulo ganha hoje de 1-0, mas ainda falta um meio de campo habilidoso e esperar o Brenner voltar. O Brenner tá lá em Londres, mas agora com o grupo completo na seleção, deve estar retornando nos próximos dias. Você lembra? A estreia do Jair Ventura como técnico do Botafogo, o time principal, foi no Morumbi contra o São Paulo e ganhou de 1-0. Ganhou de 1-0. No ano passado teve um jogo espetacular entre os dois, foi aquele 4-3. São Paulo estava na zona do rebaixamento, desesperado. No Engenhão. O São Paulo fez 3 gols em 5 minutos. O Hernandes jogou demais. Foi a estreia do Hernandes, né? Estreia Final do jogo, finalzinho do jogo. O Botafogo estava ganhando de 3-1 do São Paulo. O São Paulo fez 4-3, 3 gols, faltando 5 minutos, virou o jogo, uma coisa inacreditável. Né? Foi um jogo espetacular. Perdão. Rodrigo Bueno, ou o torcedor é cego, ou é seu amigo, ou nunca te viu jogar bola. Dá uma olhada pro Twitter, pra nossa mensagem. Lê aí, Calil. Leonardo William, ó. Trellis não é ruim, não é muito ruim, ele é horrível. Nossa, caneleiro. Sou mais o Rodrigo Bueno lá no ataque. O Leonardo me viu jogar. Não entende nada de futebol. Por isso que ele tá de Leonardo. óculos. Me viu jogar.